Fala galera, e que vitória importante essa do Corinthians, que nos coloca definitivamente por uma briga para uma pré-Libertadores da América, tá? Tivemos aí o gol do Memphis no jogo, Memphis que jogou muito bem e cara, ele tomou um cartão amarelo ali no final do jogo, um cartão amarelo besta. Eu achei até um pouco exagerado do juiz, mas não tem muito o que dizer. O Memphis foi o melhor jogador aí da partida, foi o cara do jogo, mas desfalca o Corinthians num jogo importante contra o Vasco, tá? Mas vencemos. O importante é o Corinthians vencer com 2 gols, um jogo difícil, o Corinthians não jogou aquela maravilha toda. Pô, mano, 11 horas da manhã, né? Você jogar um jogo desse, cara, num sol de 30 graus em Itaquera, é complicado. Né? Eu acho que o Corinthians poderia performar muito mais se fosse um horário diferente. O Corinthians nos 25 minutos ali do primeiro tempo deitou em cima do Cruzeiro, depois o Cruzeiro teve uma reação, né? Ficou difícil o jogo, mas nitidamente deu para ver o cansaço dos jogadores ao longo da partida, tá? Um sol desse também foi um jogo pesado, galera, foi um jogo pesado. Tivemos o gol do Yuri Alberto. Sim, foi um jogo muito bom, importante para o Corinthians, porque agora na tabela do Campeonato Brasileiro a gente conseguiu ultrapassar, né, momentaneamente, tá, galera? A gente conseguiu ultrapassar o Atlético Mineiro, que vai jogar ainda. O Atlético Mineiro tem um jogo difícil, galera, contra o Botafogo, líder do campeonato. Então a gente pode fechar a rodada, a gente pode, tá? Porque esses jogos ainda vão acontecer. Mas a gente pode fechar a rodada em nono colocado, tá? O Atlético Mineiro pega o Botafogo num jogo muito difícil. E também o Vasco vai pegar aí o Internacional, tá? Dentro de casa o jogo pro Vasco também. Mas assim, é um outro jogo bem difícil também pro Vasco, tá? E a gente conseguiu aí chegar a 44 pontos na nona colocação. Então esses dois jogos aqui entre Vasco e Internacional e depois Atlético Mineiro e Botafogo, dependendo dos resultados, pode fazer com que o Corinthians permaneça na nona colocação e a gente fique só a 3 pontos atrás do Cruzeiro, né? Já que o Cruzeiro tem 47 pontos, no momento tem o G7, então do G7 a gente tá a 3 pontos só atrás do Cruzeiro, tá? E o Bahia tem 46 pontos, né? 2 pontos atrás do Bahia. Então sim, galera, a gente está entrando na briga para uma pré-Libertadores, tá? Ganhamos do Cruzeiro, importante essa vitória do Corinthians. E as próximas partidas do Timão que a gente tem são partidas de todos os jogos, né, do Campeonato Brasileiro, são as mais fáceis, tá? O Corinthians já venceu o Cruzeiro, e aí a gente vai ter o Vasco em casa, depois a gente pega o Criciúma, o próximo jogo contra o Vasco, o Memphis, como tomou amarelo, não vai jogar. Mas vai ser um jogo em Itaquera, importante pro Corinthians. Dá para vencer os caras também. Depois a gente tem o Criciúma fora, que dá para vencer os caras também tranquilamente. Aí a gente tem o Bahia dentro de casa depois, né? E depois na última partida a gente tem o Grêmio. Então, a gente tem decisões diretas, tá? Teve a primeira agora com o Cruzeiro, vencemos. Agora vamos ter uma decisão direta contra o Vasco na próxima rodada. E depois a gente vai ter uma decisão direta também. Depois do Criciúma a gente tem uma decisão direta contra o Bahia, tá? Então, galera, dá pra gente se classificar pra Libertadores. Talvez agora só depende realmente da gente, tá? Se classificar aí pra uma pré-Libertadores. Então acho que o Corinthians consegue beliscar ali o G7, tá? E se o Cruzeiro ganhar, a gente tem um G8. Cara, dá pra gente se classificar, né? Tranquilamente. Dá. Vamos pra cima. E assim, galera, a mídia... Mano, é o seguinte, o Ramon Dias, ele deu uma declaração. Ele deu essa declaração aqui, dá uns... Sorprendido, es un club grande, por la estructura que tiene a nivel mundial, y después la importancia que tiene Corinthians dentro del fútbol brasileño y dentro de San Paulo. Y a nivel institucional, a nivel club, es mucho más grande Corinthians que Vasco. Mucho más grande. A alguno por ahí no le va a gustar lo que dije, pero bueno, la realidad es esa. Yo podría estar en mi casa, en mi hacienda, lo más tranquilo. Pero agarré Corinthians con 12 puntos. Es un desafío. No, a mí me gusta, nací para esto. Me gusta esa presión, esos desafíos. Y saber que vos podés solucionar un problema de una institución que te contrata
es una satisfacción enorme. Ele disse que o Corinthians é muito maior que o Vasco, né? Na questão de instituição, é muito maior que o Vasco também em relação a títulos. Cara, o Vasco é campeão em Série B, né? O Vasco gosta de cair pra caramba, né? Só que assim, aí a mídia, né, que adora falar do Corinthians, vem em defesa, obviamente, do Vasco. Porque, assim, essa mídia nojenta, pró-Flamengo, pró-times do Rio de Janeiro, elas gostam de bater no Corinthians, né? O André Rizek, que, cara, de verdade, pra mim, é um cara bem panaca, que se diz corintiano, e foi em defesa do Vasco também. Esses jornalistazinhos aí, tá? Que se diz corintiano. Tô falando dos que se dizem corintianos, né? Foi em defesa do Vasco também, porque ele acha que o Vasco é muito maior em instituição, em história, da raça dos negros, dos índios, não sei o que lá, sei lá, falou um monte de groselha, né? Pra ele, o Vasco é maior. É um cara que é corintiano, mas fazer o quê, né? E aí a mídia vem em defesa do Vasco. Olha só o que esses caras disseram. E o Ramon Dias, nesse caso, entre Vasco e Corinthians, ele claramente não sabe separar o que é de dirigente e o que é de clube. E ao desmerecer o Vasco, porque a declaração dele é com o legítimo intuito de desmerecer o Vasco. E pra mim é recalque puro nas palavras do Ramon Dias. Porque o Ramon Dias, o torcedor do Vasco conhece bem, quando ele passou por lá, Ramon Dias adora fazer média. Quando tava lá em São Januário, era a melhor torcida do Brasil, nunca viveu um caldeirão como aquele, a pressão. Saiu do Vasco, não, a torcida do Corinthians é diferente. Então é um fazedor de média. Fala pra ele aqui na cara dele. Não, e um grande treinador, com história, tá? Ajudou o Corinthians, já dá pra cravar, escapar do rebaixamento. Mas tem esse ponto. É muito demagogo, gosta de fazer média e tá num momento em que precisa renovar o contrato, fazer um agradinho, jogar pra torcida e se aproveita disso usando o nome do seu ex-clube. E aí é o erro. Porque uma coisa é o sujeito ter opinião. Claro, ele pode ter. E é ok um cara ter opinião, um cara do futebol, achar o Corinthians maior que o Vasco. Isso aí, tudo bem, é a opinião de cada um. Eu, particularmente, em termos de história e tradição, o Vasco não deve nada ao Corinthians. Mas essa postura do Ramon Dias, pra mim, é desrespeitosa. Claro, cara. Porque é baseada em recalque, em mágoa dele com os dirigentes do Vasco. E aí ele tem o direito de ter mágoa. Ele fala que foi demitido pelo Twitter no Vasco. Bom, vamos lá. História e tradição, o Vasco não deve nada ao Corinthians. É isso mesmo que eu ouvi. Vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Quem é que tem mais história no futebol brasileiro? Respondam nos comentários quem é que tem mais história no futebol brasileiro. Porque o Vasco foi campeão de quê? Quantos mundiais o Vasco tem? Dizem aí pra mim, por favor. Quantos brasileiros o Vasco tem? O Corinthians tem 7. Quantos títulos o Corinthians tem? Quanta história o Corinthians tem no futebol brasileiro? Quantas quedas para a Série B, por exemplo, o Corinthians tem em relação ao Vasco? Isso já diz tudo. Quem é maior, irmão? Eu não tenho nem o que falar aqui, tá? O Corinthians é muito maior que o Vasco. Em tudo, instituição, inclusive mídia. O Corinthians é falado no Brasil todo. Vocês veem alguma coisa falar sobre o Vasco aí? O Vasco só vira assunto quando o Corinthians é assunto. Entende? Então, na moral, irmão, na moral, essa mídia quer comparar o Vasco, que é considerado um clube grande, mas quer comparar com o Corinthians, com os títulos, com a história do Corinthians. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. Essa mídia aí, anti-Corinthians e pró-times do Rio, né? Para não dizer pró-Flamengo, definitivamente, né? Bom, galera, a gente vai voltar numa próxima aqui com mais informações e notícias do Corinthians. A única coisa que eu vou pedir para vocês, só deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E se você quiser me seguir lá no Twitter, eu fiz uma conta lá no Twitter, vou comentar algumas coisas por lá, soltar algumas informações. Me segue lá no Twitter, deixa seu like, se inscreva no canal, volto na próxima. Grande abraço, até mais e vai Corinthians!